gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Pois é, o ex-presidente Lula, possível candidato do PT, possível porque ainda não houve a convenção para oficialmente, né? Até porque a lei ainda não permite que você chame o candidato do PT, porque ainda não houve a convenção, né? Tem ainda os prazos para serem cumpridos. Mas o possível candidato do PT, o ex-presidente Lula, está em Minas Gerais. Chegou aqui ontem, né? E ficou esperando um encontro com o Alexandre Calil e esse encontro não realizou. Porque o Calil, ele não quer ter um encontro com Lula antes de resolver o problema, o imbróglio do Senado na sua chapa. É porque o Calil já tem o candidato a vice, que é o presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus Filho. Já é o candidato a vice do Calil, né? E o candidato ao Senado do Calil é o Alexandre Silveira, que é o presidente do PSD em Minas Gerais. E não tem jeito do Calil sair fora disso, porque o Calil estava num partido, foi para o PSD, né? O Alexandre Silveira fez tudo para o Calil, né? Inclusive de preparar a candidatura dele a governador de Minas pelo PSD. Então agora o Calil está numa situação difícil. Ele precisa do apoio do Lula, mas ele não quer abrir mão de ter o candidato ao Senado, que é do PSD, o Alexandre Silveira, que foi o suplente do senador Antônio Anastasia e virou senador com a saída do Anastasia do Senado, indo para o Tribunal de Contas da União. Então, é um problema sério, porque o PT tem um candidato, que é o Reginaldo Lopes, né? E não vai abrir mão do candidato Reginaldo Lopes. O Lula, inclusive, já confirmou o apoio ao Reginaldo Lopes. Então, vai ficar difícil, né? O Roberto Carvalho está articulando um nome fora do PT para ser o candidato a governador. Porque, nessas alturas, nem nome o PT tem para ser o candidato a governador de Minas. Aliás, uma coisa interessante, né? O PT ficou muito no Lula, né? Se o Lula não pode ser candidato a presidente, um outro nome do PT não vai ter a mesma força de expressão eleitoral do Lula. Quer dizer, o partido não preparou uma outra figura, né? Só pode ser o Lula. E aqui em Minas também não tem candidato para ser candidato a governador pelo PT, né? Alguns já foram, por exemplo, igual o Patrus Ananias já foi, não quer voltar mais a ser candidato a governador, e assim por diante, né? Então, quer dizer, vai ser difícil, né? Que o Lula e o Calil se entendam, porque está difícil para resolver o problema do Senado. Então, é mais fácil o PT ter um outro candidato de um outro partido, como é o Diniz Pinheiro, que eles estão articulando, para ser o candidato a governador, e era um desejo do Diniz ser o candidato a governador, que o Aécio não deixou, colocou Pimenta da Veiga na eleição de alguns anos atrás, né? Então, quer dizer, tá aí, vamos ver, nas últimas horas eles vão conversando, né? Política é a arte de conversar, se entender. Vamos ver o que vai acontecer. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. São antissépticas das veias urinárias e você vai encontrá-la em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pílulas de Lucem. Pois é, a confirmação de novos casos de hepatite aguda grave de origem desconhecida tem gerado preocupação nas autoridades de saúde de Minas Gerais. As principais vítimas são crianças e adolescentes europeus entre 1 mês e 16 anos. Ainda não há confirmação de casos no Brasil. Quem nos fala sobre isso é o Vinícius Andrade. Vinícius. Casos inesperados de hepatite aguda começaram a ser reportados no início de abril ao redor do mundo. Até a última quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde havia registrado 228 casos em todo o planeta, por enquanto sem confirmações no Brasil.
O número de mortes ainda é incerto, mas já há registros de um óbito no Reino Unido e 3 na Indonésia. A doença tem acometido principalmente crianças abaixo de 10 anos. Mas não há ainda nenhum agente comprovado que está causando. Algumas evidências sugerem um tipo de, a gente chama de adenovírus, mas esse vírus, é interessante que ele causa principalmente manifestações respiratórias. Ele não é um vírus específico que causa hepatite. Estes novos casos reacenderam a necessidade de falar sobre a doença. Hepatite é a inflamação do fígado, que na maioria dos casos é causada pelos vírus tipo A, B e C, mas que também pode acontecer pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas, medicamentos ou alguma alteração autoimune. Os vírus B, C e D podem causar doenças crônicas. Então, a hepatite A e E, em geral, são doenças agudas, autolimitadas, enquanto que as hepatites B, C e D podem ser doenças crônicas. Essas doenças crônicas, elas têm o potencial de evoluírem para a cirrose e o câncer do fígado e outras complicações de cirrose também. Os sintomas da hepatite podem variar conforme o tipo de vírus envolvido, mas geralmente se manifestam já na fase aguda da doença. Mas o grande problema dessas hepatites é que elas não causam sintomas um grande período da vida. E quando elas se manifestam, elas estão na fase mais avançada, com a cirrose instalada, e não é infrequente já com câncer de fígado. Então, as pessoas devem, hoje é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil incorpora muito essas recomendações, de que as pessoas façam os testes das hepatites pelo menos uma vez na vida. E foi de forma despretensiosa que Cláudio Tonon, de 80 anos, descobriu em 2013 que tinha a doença. Eu levei minha esposa para fazer um exame com o infectologista e ele pediu o exame para minha esposa. E perguntou se eu faria também o exame. Eu falei, faço. Para mim deu hepatite C. Um dos motivos básicos que eles me informaram é que poderia ocorrer numa transfusão. E eu, em 1999, eu fiz uma transfusão. Então, pode ser que ali deve ter me atacado. O tratamento de Cláudio foi eficaz e hoje ele faz um acompanhamento de rotina. Só estou tratando que ficou uma gordura no fígado. Hoje já me deram um bom sinal que houve uma reação boa. O fígado reagiu bem. Então, essa informação é boa. Só está com gordura, estão acompanhando só a gordura agora. O hepatite C nem falo mais nada, foi embora. A hepatite C, por exemplo, ela tem cura hoje com os medicamentos disponíveis na rede pública. A hepatite B é uma doença que a gente diz que não tem cura, mas tem controle de infecção, tem controle de replicação do vírus. E isso é fundamental para que a pessoa não evolua para a cirrose, não evolua para câncer e as outras complicações da cirrose. Pois é, eu conheci uma senhora que nunca bebeu, nunca fumou, mas era hipocondríaca, ou seja, tomava remédio demais. Teve hepatite por causa de tanto remédio. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Água demais mata a planta também, né? Tomar remédio demais mata a planta, né? Também faz mal, né? É isso aí. Mas, olha aqui, eu quero fazer um apelo a vocês. Eu fico me lembrando aqui da minha infância e do lugar onde eu vivi, né? Foi lá na Nova Esperança, aqui um bairro aqui que fica entre hoje o Cemitério da Paz, o bairro Aparecida, o bairro de Santo André, o bairro São Bom Jesus e o bairro de Caiçara. E eu lembro que a gente vivia de pés descalços, né? E vivia aquela vida tão simples, né? De roça praticamente, e ninguém ficava doente. Hoje eu avalio, era o sol que a gente tomava. Todo mundo tomava muito sol, né? O sol é uma das coisas mais importantes na vida da gente. Eu conheço gente que não tem gripe, porque toma sol todos os dias, né? Quer dizer, é uma forma de você também se proteger, né? O sol, que para muita gente, né, pode ser uma coisa que não seja boa, mas para muitas são realmente valorosas, porque
quando você tem sol, você toma sol, você tem uma saúde melhor, né? E eu acho que a gente, naquela pobreza toda que nós vivíamos, né? E não tinha problema nenhum por causa do sol. Que a gente vivia no sol brincando, né? Aquele sol da manhã cedo. Então, nessa época de inverno, todo mundo pro sol de manhã cedo, né? Tomar aquele solzinho gostoso pela manhã, né? Aquele inverno muito frio, né? Então, era bom demais você tomar aquele solzinho, né? Então, eu acho que é um bom remédio, né? Que todo mundo deve ter um pouquinho, é tomar um solzinho pela manhã. Sempre 15, 20 minutos de sol é fantástico, é maravilhoso. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, a Petrobras anunciou ontem um aumento de 47% para o óleo diesel. E isso vai bater onde? Vai bater nos caminhoneiros, né, nos tanqueiros, no ônibus, no transporte de uma maneira geral, esse aumento do óleo diesel. A Petrobras não vai abrir mão de jeito nenhum da sua política de preços. Se ela compra mais caro, ela vai vender mais caro, embora o nosso petróleo produzido no Brasil está com o mesmo preço do petróleo lá de fora. Então, é uma situação difícil. Então, isso vai elevar mais a inflação, vai elevar mais o custo da vida no Brasil, porque tudo depende do caminhão, depende do transporte por caminhões. A verdura, os legumes, os gêneros alimentícios, tudo depende do caminhão, tudo depende do transporte. E agora, e o transporte coletivo? Eu sempre venho falando para vocês aqui que é uma situação muito esquisita, essa situação do transporte coletivo de Belo Horizonte. O prefeito Calil, né, quando prefeito da cidade, ele não deixou lá atrás, em 2018, que houvesse aumento de ônibus na cidade. E isso está até agora. O transporte coletivo da cidade não vai suportar. É mais um aumento agora de óleo diesel. Como é que esse transporte... Aí, o que as linhas de ônibus estão fazendo? O que as empresas estão fazendo? Diminuindo o número de ônibus. Porque se você colocar o número normal de ônibus nas linhas, como é que você vai fazer para pagar, para encher tanque de todos os ônibus? Então está difícil para os transportadores, está difícil para o pessoal do transporte coletivo da cidade, para os empresários do transporte coletivo. Então, fica aí esse negócio, né? Não, a prefeitura vai dar um dinheiro para amenizar, para não aumentar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não se faz e a cada dia a situação vai ficando difícil, né? Olha, sei lá, nós vamos ter aí problemas aí daqui uns dias, porque os caminhoneiros não vão ficar parados, não. Os tanqueiros não vão ficar parados. O pessoal do transporte coletivo não vai ficar parado também, não, né? Então, eu fico vendo aqui, ó, o pessoal do transporte legal em Minas Gerais está sofrendo muito com a tal de Buser, que está aí fazendo transporte coletivo aí, transporte de cidade, só no lugar bom, né? A Buser só anda em avenida, em estradas como a 381 para São Paulo, região, tal. Não vai nos lugares, nos grotões de Minas, não vai não, né? E outra coisa, só vai quando o ônibus está cheio, né? Pelo aplicativo. Você pode querer um aplicativo e chegar lá, vai dar prejuízo? Não vai, não. O ônibus não sai, não. Agora, quando você está numa linha legal, né, com passageiro ou sem passageiro, o ônibus sai no horário certo. Né? Por isso que aí na Busa você pode pagar até mais barato. Mas com essa desvantagem, né? Se o ônibus não encheu, você não vai. Não tem viagem. Né? E se tiver algum problema também, a viagem, você perde tudo. Outro dia o cara estava numa Buser aí, no ônibus da Buser, e aí o ônibus estragou, não teve outro ônibus para chegar lá e pegar os passageiros, não, ficaram lá. Né? Até consertar o carro, ficou quase 24 horas para consertar o ônibus. É um problema, né? Quer dizer, além disso tudo, ainda nós temos o problema, né, do transporte ilegal, que está acabando com o transporte legal, que paga imposto, que tem que ser fiscalizado e etc. Infelizmente.
Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Você sabe, né? Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Auricedina. Completando 2 décadas de existência no âmbito da Igreja Católica no Brasil, a Pastoral da AIDS procura expressar o trabalho de conscientização e prevenção no acolhimento e acompanhamento das pessoas que vivem e convivem com o HIV, né? o vírus da AIDS. Né? Quem fala sobre esse assunto é a Gabriele Assis. Gabriele. A Pastoral da AIDS reforça o compromisso do cuidado com a vida e com os direitos humanos. A Patrícia convive com HIV há 17 anos e é amparada pelo Julimar, que coordena a Pastoral da AIDS na Arquidiocese de Belo Horizonte e é um anjo da guarda na vida dela. Ele me deu a fralda, meu anjo me deu a cesta básica, meu anjo vai no sacolão, faz compra de fruta, de verdura para mim, que tem hora que eu não estou nem sabendo. Está chegando. Meu anjo, há pouco tempo, estava com um botijão de gás. O meu tinha acabado, ele comprou um cheio para casa dele, ele comprou 2. Aí me deu um, o rapaz foi lá buscar. Ele deu uma cama pro meu filho, deve ter uns 15 dias, né? Uma cama com colchão. Eu liguei e falei, Ju, estou precisando de um colchão e uma cama. Ele ficou comigo, aqui em casa eu tenho, pode mandar buscar. E quando eu demoro, ele pergunta, cadê? Tá demorando, você não vai vir não? Você não vai vir buscar não? Eu falo, vou. Mas isso aqui é meu anjo mesmo, eu agradeço, eu rezo por ele todo dia. A gente receber o reconhecimento por parte da pessoa é sinal que o nosso trabalho pastoral tem dado certo. A Pastoral da AIDS realiza um trabalho de prevenção e assistência aos doentes, acolhendo, amparando e defendendo os direitos dos soropositivos. Nossa missão é acolher, né? E quando a gente acolhe direito, né, a gente tem essa gratidão por parte dessas pessoas que a gente acolhe, né? É lógico que para a pastoral isso é um ganho, né? Porque as pessoas reconhecerem o trabalho da gente, isso para nós é fundamental, né? Eu particularmente aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, esse trabalho ele é muito pequenininho, né? Porque a gente ainda sofre discriminação, as pessoas ainda não entendem muito a questão do trabalho, né? Com essas pessoas que vivem e convivem com o vírus, né? Então, de fato, não é fácil. Mas quando a gente encontra, quando a gente tem essa ponte, né, de gratidão, isso para nós fortalece, né, a nossa caminhada. A Pastoral da AIDS volta seu olhar para a construção coletiva do novo plano pastoral, que será elaborado com a contribuição de cada regional durante o ano, culminando na Assembleia Nacional. Na Arquidiocese de BH, a Pastoral está com inscrições abertas para a formação de agentes. A gente traz essas realidades, porque lá nesse seminário a gente tem representantes de todos os estados da federação, né? Então cada um traz as suas contribuições e a gente coloca isso tudo junto, né? E trazemos para as nossas realidades, né? Realidades sofridas, realidades, né, que a gente encontra aqui tanta resistência, mas a gente traz, né? E tenta trabalhar o projeto da pastoral mesmo, né? Pois é isso aí. Olha, ontem o governador do estado repassou 178 milhões para as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem para combater o problema das cheias do Rio Arrudas. E Contagem vai fazer 2 bacias de contenção e Belo Horizonte me parece que faria também algumas bacias de contenção. É a solução? Eu acho que não. E vou explicar por quê. O problema das cheias do Rio Arrudas, ali na Avenida Tereza Cristina, ali na Cidade Industrial, entre a Cidade Industrial e a Vila São Paulo, ali do lado da Vilma Alimentos, o problema é que eles fizeram o Arrudas, arrumaram o Rio Arrudas, mas fizeram uma calha do Rio Arrudas pequenininha. Em vez de fazer uma calha
e deixaram que as pessoas invadissem as margens do rio Arrudas, né? Fizeram lá uma pista de rolamento de um lado e do outro, né? E fizeram uma calha pequenininha para o rio Arrudas. Vocês imaginam toda a água, tem uma chuva de um dia, no barreiro. Todo o barreiro de baixo e o barreiro de cima hoje está tudo asfaltado. Essa água toda vem para o Arrudas. É muita água, o volume é muito grande. O volume, não só o volume da água, como também a força da água é muito grande, né? Vem por gravidade, é muito grande. E mais a água que vem de Contagem. Então chega ali, pode ter bacia de contenção, mas o volume de água que vai chegar no rio Arruda vai ser o mesmo. Mesmo com bacia de contenção, vai ser o mesmo. Então o que vai acontecer? A calha do rio Arrudas é muito pequenininha. A grande obra é você aumentar a calha do rio Arrudas. Essa é a grande obra. A obra definitiva. Que não vai dar mais problema. Você aumentou a calha do rio Arrudas sem problema, né? Prova que o rio Arrudas para baixo não dá problema nenhum. Por quê? Porque ele é largo, ele comporta a água que desce. Só que lá nessa região, né, onde se encontram o córrego que vem de Contagem e o que vem do Barreiro, os dois se encontram ali nessa confluência do encontro das águas, aí explode, porque a calha do rio Arrudas é pequena. Então eles vão combater o problema da enchente em lugar que não vai adiantar. Eles têm que justamente naquela parte do rio Arruda que a calha é pequena, eles têm que aumentar a calha do Arrudas. É uma obra mais cara, mas a grande solução seria isso, aumentar a calha do Arrudas. Que aí nós não vamos ter problema mais nunca. Mas do jeito que vão fazer, nós vamos continuar tendo enchentes ali naquela região. Infelizmente, né? Infelizmente, apesar da boa vontade do governo de repassar o dinheiro, vão gastar o dinheiro, vão fazer as bacias de contenção, mas para mim não vai adiantar nada não. Eu quero cumprimentar aqui o meu querido amigo, irmão, Padre Fernando Lopes, que hoje estará comemorando seus 25 anos de sacerdócio numa missa festiva que vai acontecer na igreja de Fátima, ali em frente à Assembleia Legislativa hoje, a partir das 19 horas. Um abraço para o nosso querido Padre Fernando Lopes, né, que vai comemorar seus 25 anos de sacerdócio, né? 25 anos de sacerdócio, de muita alegria, de muita coisa boa, né? E o nosso Padre Fernando Lopes, além de ser esse sacerdote querido da comunidade ali da Igreja de Fátima, do Santo Agostinho, ele é também o diretor da Rede Catedral, das rádios Rádio América, Rádio Cultura e também da TV Horizonte. Quero mandar aqui um abraço afetuoso para o nosso querido Padre Fernando Lopes, desejar a ele muita saúde, muita paz, muita alegria, que ele continue nesse caminho maravilhoso, que é o caminho de ser o nosso grande pastor. Amanhã tem mais.